Helena, a mãe do imperador que moldou o cristianismo e a Bíblia. Helena, mãe do imperador Constantino, é uma figura central na história do cristianismo. Sua vida, repleta de fé e dedicação, deixou um legado duradouro que continua a inspirar cristãos ao redor do mundo. Neste roteiro, vamos explorar a relação de Helena com o cristianismo, seu impacto na vida de seu filho Constantino e a influência que ambos tiveram na organização da Bíblia Sagrada e no Concílio de Nicéia. Prepare-se para uma viagem emocionante pela história, onde fé e poder se entrelaçam de maneiras surpreendentes e profundas. Nascida por volta de 248 d.C., na cidade de Drepanum, na Bitínia, atual Turquia, Helena era de origem humilde. De acordo com relatos históricos, ela trabalhava como estalajadeira antes de conhecer Constâncio Cloro, um oficial militar romano. Apesar de sua posição modesta, Helena casou-se com Constâncio e deu à luz Constantino por volta de 272 d.C. Embora Constâncio tenha se separado de Helena para casar-se com uma mulher de posição social mais alta, ele garantiu que Constantino fosse criado sob a proteção do império, o que preparou o jovem para seu futuro papel de liderança. A vida de Helena mudou drasticamente quando seu filho, Constantino, foi proclamado imperador em 306 d.C. Como mãe do imperador, Helena ganhou um status elevado e uma influência significativa. No entanto, sua verdadeira contribuição à história começou a se revelar quando ela abraçou o cristianismo com fervor. A conversão de Helena ao cristianismo é um ponto crucial, pois ela se tornou não apenas uma seguidora devota, mas também uma patrocinadora generosa da fé cristã. Helena desempenhou um papel crucial na promoção e difusão do cristianismo durante o reinado de seu filho. Uma de suas contribuições mais significativas foi a busca pelas relíquias sagradas. Aos 80 anos, Helena empreendeu uma peregrinação à Terra Santa, uma viagem que teria um impacto duradouro no cristianismo. Durante sua peregrinação, Helena é creditada pela descoberta da Vera Cruz, a cruz em que Jesus Cristo foi crucificado. Esta descoberta não apenas reforçou a fé cristã, mas também solidificou a reputação de Helena como uma santa na Igreja. Além da descoberta da Vera Cruz, Helena fundou várias igrejas nos locais sagrados da Palestina. Entre essas igrejas estão a Igreja da Natividade em Belém e a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. A Igreja do Santo Sepulcro, em particular, se tornou um dos locais mais reverenciados do cristianismo, atraindo peregrinos de todo o mundo. Essas construções não eram apenas locais de adoração, mas também símbolos visíveis do apoio imperial ao cristianismo. A relação de Helena com seu filho Constantino foi fundamental para o fortalecimento do cristianismo no Império Romano. Constantino, influenciado pela fé fervorosa de sua mãe, adotou políticas que favoreciam a expansão da religião cristã. Um dos eventos mais importantes desse período foi o Edito de Milão, proclamado em 313 d.C., que garantiu liberdade religiosa em todo o império e marcou o fim das perseguições aos cristãos. Este edito foi um passo decisivo na transformação do cristianismo de uma seita perseguida para a religião dominante do império. A influência de Helena também pode ser vista no Primeiro Concílio de Nicéia, convocado por Constantino em 325 d.C. O concílio foi uma resposta às controvérsias teológicas que ameaçavam dividir a jovem igreja cristã. A principal questão debatida foi a controvérsia ariana, que dizia respeito à natureza de Cristo e sua relação com Deus Pai. O concílio resultou na formulação do Credo Niceno, uma declaração de fé que estabeleceu a doutrina ortodoxa sobre a Trindade e a natureza de Cristo. Este foi um marco na unificação e padronização da fé cristã. Constantino, embora não fosse um teólogo,
desempenhou um papel crucial na organização e supervisão do concílio. Seu envolvimento foi em grande parte motivado pela necessidade de estabilidade e unidade no império, mas também refletia a influência de sua mãe e sua própria conversão ao cristianismo. A convocação do concílio por um imperador romano foi um evento sem precedentes e destacou a crescente integração entre o Estado e a Igreja. Outro aspecto importante do legado de Helena e Constantino foi a promoção da Bíblia Sagrada. Constantino encomendou a Eusébio de Cesareia a preparação de 50 cópias da Bíblia em grego para uso nas igrejas de Constantinopla. Este projeto monumental ajudou a padronizar o texto bíblico e garantiu a disseminação das Escrituras em uma época em que a cópia de manuscritos era uma tarefa laboriosa e custosa. A preservação e a disseminação da Bíblia tiveram um impacto duradouro na prática e na doutrina cristã. A devoção de Helena ao cristianismo também se refletiu em sua vida pessoal. Ela era conhecida por sua caridade e devoção à fé. Helena doou generosamente para os pobres e para a construção de igrejas, e sua piedade era amplamente reconhecida. Sua vida é um testemunho de como a fé pessoal pode influenciar e transformar o mundo ao seu redor. Helena faleceu por volta de 328 d.C., pouco depois de retornar de sua peregrinação à Terra Santa. Seu legado, no entanto, perdurou. Ela foi canonizada como santa e é venerada tanto pela Igreja Ortodoxa Oriental quanto pela Igreja Católica Romana. Seu impacto no cristianismo é imensurável, não apenas pelas relíquias que descobriu e pelas igrejas que fundou, mas também pela influência que exerceu sobre seu filho e, por extensão, sobre todo o Império Romano. O legado de Helena e Constantino no cristianismo é profundo e multifacetado. Juntos, eles ajudaram a transformar o cristianismo de uma religião marginalizada em uma fé dominante no mundo ocidental. A construção de igrejas, a promoção da Bíblia e a organização do Concílio de Nicéia são apenas alguns dos exemplos de seu impacto duradouro. A devoção de Helena e a liderança de Constantino criaram as bases para a disseminação e a consolidação do cristianismo em uma escala sem precedentes. Hoje, a história de Helena e Constantino continua a inspirar cristãos ao redor do mundo. Sua fé e suas ações demonstram como a crença pessoal e a liderança podem se combinar para moldar o curso da história. A vida de Helena, em particular, é um testemunho do poder da devoção e da influência de uma mãe sobre seu filho. Sua peregrinação, sua caridade e seu apoio ao cristianismo deixaram uma marca indelével na história da Igreja. Em resumo, a relação de Helena com o cristianismo e sua influência sobre Constantino foram fundamentais para a consolidação da fé cristã no Império Romano. Seu legado é visível nas igrejas que construiu, nas relíquias que descobriu e na doutrina cristã que ajudou a moldar. Helena não foi apenas a mãe de um imperador. Ela foi uma figura central na história do cristianismo, cuja fé e devoção continuam a inspirar e a guiar gerações de cristãos. A história de Helena é uma prova de que a fé pode mover montanhas e que uma vida dedicada à devoção pode deixar um legado duradouro que ressoa através dos séculos. E assim, concluímos essa fascinante jornada pela vida de Helena e seu filho, o imperador Constantino, duas figuras que deixaram um legado profundo no cristianismo e na história mundial. Se você gostou dessa história inspiradora sobre fé, poder e transformação, não esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Inscreva-se no canal Fábio Stanzioni para não perder nenhuma das nossas próximas narrativas históricas e fique por dentro de todos os nossos novos vídeos. Deixe seu like se você achou este conteúdo interessante e informativo. Compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer essa incrível história. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Vamos continuar explorando juntos as histórias que moldaram o mundo.